Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com o Ho'oponopono mágico da Beth Russo. Eu já sou praticante da Lei da Atração há algum tempo. Desde 2009, eu já tinha lido o livro sobre a Lei da Atração, eu já tinha estudado algumas coisas. Eu gosto muito desse tema de lei da atração, pensamentos positivos, manifestações, visualizações. Então, eu sou muito adepta a esse tipo de práticas, sem falar de religião, mas eu sempre fui adepta a esse tipo de prática, de coisas que nos fazem bem, né? Tudo aquilo que nos fazem bem e que faz bem ao próximo, eu acredito que vem para agregar, independente da religião. E eu já li o livro, né? A Lei da Atração, O Segredo. Já assisti o filme também. É o livro e o filme, O Segredo. Então, eu já assisti o filme, eu já li o livro. Inclusive, eu tenho o livro. Tem alguns outros livros também que eu já li. Mas voltado mais para a questão do Ho'oponopono mágico, né? Da Beth Russo. Eu nunca tinha ouvido falar. E a primeira vez que apareceu para mim foi em 2018. Eu estava para voltar da minha licença maternidade e eu estava bem desanimada, eu não queria voltar, eu estava bem triste com a empresa e eu não queria voltar, mas eu não tinha escolha, né? Porque nessa época meu esposo estava desempregado e eu precisava voltar. Então, aparentemente pareceu assim um acaso, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito. Apareceu o vídeo da Beth Russo para mim na época. Eu não tinha ela, eu não procurei nada, eu estava aleatoriamente passando ali no YouTube, tentando achar uma solução, porque eu realmente era um sentimento assim de não querer voltar. Eu tinha o desejo de empreender, então eu queria tentar empreender de alguma forma para que eu pudesse não voltar naquela época. Eu queria ficar com ela em casa, mas eu não consegui achar nada assim que eu pudesse empreender sem ter que voltar para o CLT. E aí o vídeo dela apareceu. Eu não vou me recordar ao certo qual dos vídeos, porque hoje, quem não conhece, quiser ir lá dar uma olhadinha, ela tem centenas de vídeos. Eu não me recordo agora qual foi exatamente, mas eu lembro que teve um vídeo que ela estava ensinando como fazer. E eu achei aquilo muito interessante. Como eu falei para vocês, né? Aquilo que vem para agregar e para trazer coisas boas, né? Por que não? Então eu resolvi fazer e fazendo essa prática, né? Eu consegui voltar para minha licença maternidade. Não foi fácil, foi bem difícil, foi complicado, mas assim, foi leve. Eu consegui voltar, eu consegui olhar para a empresa e ter muita gratidão pela empresa e conseguir olhar para toda aquela situação como algo de crescimento e algo bom. Então, assim, em vez de eu ficar olhando para o lado ruim e chorando, né? Ai, porque eu não queria voltar, vou ter que deixar meu bebê. Eu encarei aquilo como algo bom, consegui olhar para a empresa como uma coisa boa, né? A empresa estava ali para me receber novamente, eu ia voltar para o mercado de trabalho, minha filha estava sendo bem cuidada. Então, assim, o Ho'oponopono foi limpando muitas coisas, muitas camadas, né? Muitos traumas que eu tinha e foi um período muito bom, assim. Então, desde aí, de 2018 para cá, que eu venho fazendo o Ho'oponopono, né? E já tive muitas conquistas. Já conquistei coisas pessoais, já conquistei perdão, coisas em relação a bens materiais, em relação a situações. Então, assim, tem várias coisas que o Ho'oponopono me ajudou bastante. E sempre pensando no sentido de que não só o Ho'oponopono, né? Quem tem uma religião sabe que não é só o Ho'oponopono, mas as frases, elas ajudam muito, né, nos traumas, nas coisas que a gente precisa limpar. Então, dependendo da situação que você está vivendo com alguma pessoa, com relação a alguma coisa, né? Como eu, né? Emprego.
eu tava vivendo uma situação difícil em voltar para o emprego, então me ajudou muito a enxergar aquele emprego como algo bom. Você tá com algum problema financeiro, isso pode ajudar também. Então, assim, é muito bom. A virada de chave que dá depois que você começa a fazer o Ho'oponopono é incrível. E, assim, eu tenho diversas coisas para falar, mas hoje eu vou trazer o que tá acontecendo no momento mesmo. Hoje é dia 13 de 3 de 2026. Então, quem me acompanha lá no Short sabe que eu tô tentando empreender, né? Depois desses anos todos, realmente agora em 2026, eu resolvi empreender mesmo. E o Ho'oponopono tá sendo uma ferramenta muito importante nesse momento de empreendedorismo. A gente abriu um delivery de churros desde janeiro. Então, a gente já tá aí com 60 dias, mais ou menos, que a gente tá empreendendo no ramo de deliveries, né, com os churros. E o sonho era expandir e comprar um trailer. E faz 15 dias, mais ou menos, que a gente conseguiu comprar o nosso trailer. Então, assim, hoje eu vim trazer esse testemunho do Ho'oponopono. Que a gente conseguiu comprar o trailer. Lógico que não é só o Ho'oponopono, a gente sempre tem que falar que tem todo um trabalho por trás, né? Você tem que se esforçar, você tem que acordar, levantar, fazer suas coisas. Mas quando você tem pensamentos positivos, quando você leva isso para um nível de eu vou conseguir e vai limpando todas aquelas crenças, né, que a gente tem muitas vezes de o não merecimento, será que eu mereço? Será que realmente tá na hora? Será que é isso? Então eu acredito que o Ho'oponopono ele vem para agregar naquilo que a gente tem que fazer, né? Então, por exemplo, a Beth, né, ela ensina a fazer da seguinte forma: todo dia pela manhã. E aí eu procuro fazer dessa forma, todo dia antes de levantar, eu procuro fazer as 108 vezes. Ela ensina a fazer com o Japamala, esse aqui é o Japamala. Ele tem 108 contas, né? Então, você pega ele aqui e vai fazendo, né? Cada bolinha dessa é uma repetição que você deve fazer. No caso, eu faço pra mim, né? Pela manhã, todo dia de manhã eu acordo, então eu faço: Sandra, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí vai fazendo conta por conta até chegar, né, completar todo o ciclo de 108 repetições aqui. Ela ensina a fazer o primeiro do dia pra gente, né, no caso, cada um vai fazer pra si. E caso você tenha alguma outra questão durante o dia, sei lá, de repente você foi pro trânsito e ficou nervoso, sentiu uma raiva, ela fala: repete para raiva algumas vezes, não precisa fazer 108, mas faz para aquele sentimento ruim passar. E assim você vai fazendo. Então, às vezes, que nem hoje, eu tô atendendo meu delivery e tá um pouco devagar. Então, o que eu faço? Eu começo a abençoar os clientes que vão, né, comprar comigo. Então, eu começo a fazer para os clientes. Um exemplo: clientes abençoados, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E nessa que a gente vai fazendo, vai abençoando, os pedidos vão saindo, vai chegando pedidos. Então, eu acredito que o Ho'oponopono é uma ferramenta muito importante. Ela não é a principal, né? Porque, lógico, a gente tem que ter todo o nosso trabalho de fazer acontecer também. Mas ela ajuda, é uma ferramenta para limpeza. Limpeza de crenças limitantes, limpeza de sentimentos ruins. E me ajudou muito. E um desses, né, testemunhos que eu venho dar hoje é isso: a gente conseguiu comprar o nosso trailer. Não é só, mais uma vez eu repito, não é só pelo fato de eu fazer Ho'oponopono, não é isso. Lógico que por trás de tudo isso tem o nosso trabalho, tem a nossa força de vontade, mas é algo que vai te deixando mais confiante. Conforme você vai fazendo, você vai se sentindo confiante, vai limpando as crenças limitantes,
vai tirando aqueles sentimentos ruins e as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Então, hoje eu gostaria de deixar aqui esse testemunho, né, do Ho'oponopono. E falar que, assim, não só em questões de bens materiais, mas também de ser uma pessoa mais leve, conseguir levar as coisas com mais leveza. E, assim, pra tudo. Um exemplo, assim, de algo que já me aconteceu. Chegar num lugar que a gente precisava que tivesse sol. Um exemplo, fui pra praia, cheguei lá, tava chovendo. Na hora, já começo a fazer meu Ho'oponopono e as coisas vão fluindo, o sol vai abrindo, o dia vai ficando perfeito. Então, assim, coisas simples, que às vezes você fala assim, pra quê? Vou fazer isso pra quê? Não vai mudar nada no meu dia. Eu falo, muda os sentimentos, muda a forma de ver a vida. Às vezes você tá com um problema com alguma pessoa que você não sabe como resolver. Ho'oponopono. Ho'oponopono para aquele sentimento ali de medo, de perca, de dúvida, de raiva, qualquer coisa. Ele é muito importante nos meus dias, né? Então, assim, hoje eu queria deixar esse testemunho para falar que mudou muito. E vou deixar uma fotinha no final do nosso trailer. Todos os dias fazendo Ho'oponopono, 108 repetições para mim mesma, para os meus clientes, para as minhas vendas. E tivemos mais essa conquista no ano de 2026. Em breve eu trago mais conquistas que tivemos, mais coisas que aconteceu através do Ho'oponopono. Então é isso, pessoal. Beijo! Eu finalizo agora o vídeo mostrando pra vocês o nosso trailer que a gente comprou agora, recentemente, do jeitinho que eu queria, né? Rosinha, combinando com o tema dos churros mesmo. E essa daqui é a nossa primeira cliente do dia que a gente fez a primeira venda lá na rua. E ela é a nossa primeira cliente comprando com a gente. Então, foi assim, foi muito legal. E é isso, pessoal. Beijo!